Sobre um assunto bem legal. Sempre os meus assuntos eu digo que são ótimos, que são maravilhosos. Primeiro, eu pesquiso, sou uma pessoa preparada para explicar e tenho bases, né? A religiosidade escraviza. A religiosidade pode sim se tornar uma forma de escravidão, mas isso acontece quando ela perde sua essência e vira apenas um sistema de controle, medo ou aparência. Eu já fiz muitas lives falando sobre a hipocrisia, falando sobre os fariseus, falando que Jesus ele veio com uma missão nobre de libertar as pessoas do poder das trevas. Jesus não veio pregar usos e costumes, e ele, como um bom judeu, ele seguiu os costumes de sua nação. Quando a fé deixa de ser um relacionamento vivo com Deus e a pessoa passa a ser baseada apenas em regras, cobranças e julgamentos, ela aprisiona em vez de libertar. Porque existem pessoas, José Toñanes, bem-vindo, meu amigo. Existem pessoas que pregam tanto usos e costumes e que se esquecem das coisas mais essenciais, que é a aplicação, a essência do verdadeiro amor. A questão de você usar bigode, não usar bigode, usar bermuda ou não bermuda, usar chapéu, usar boné, usar camiseta, ir à praia de roupa de praia, isso nunca deixou a pessoa no sentido de ele é santo ou não é santo. Porque santidade é uma coisa, viver de aparência é outra coisa. Jesus confrontou exatamente isso ao lidar com os fariseus. Eles eram extremamente religiosos, eles cumpriam rituais. Boa tarde a todos que estão entrando aí. Cumpriam rituais com muito rigor, mas tinham o coração muito distante de Deus. E a Bíblia disse, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito distante de mim. Por fora, santidade, mas por dentro, peso, culpa e orgulho espiritual. Isto é, está de paletó e gravata, está com a Bíblia na mão, e carregar a Bíblia não significa servir a Deus. Carregar a Bíblia não significa ser cristão, porque a Bíblia está em todos os ambientes da sociedade. A religiosidade escraviza quando impõe medo em vez de gerar amor. E a pessoa diz, se você não cumprir essa regra, você vai para o inferno. E aquela regra nem está na Bíblia. Cobra a perfeição em vez de ensinar graça. Graça é o favor merecido. Não significa que agora eu vá viver de qualquer forma ou vá viver de qualquer maneira. Valoriza a aparência em vez de transformação interior. Para muitos, não importa como a pessoa viva, mas o importante é que ela tenha um paletó, tenha uma gravata, tenha um vestido lá no meio da canela, não tire a ponta do cabelo, não coloque um blush, não coloque um batom, não coloque o brinco, não coloque uma corrente, tranquilo. Aí muitos interpretam santidade como coisas externas. Cria culpa constante em vez de arrependimento verdadeiro. Prende pessoas e regras humanas em vez de conduzi-las a liberdade espiritual. E eu fico assim muito pensativo, muito preocupado com essas pessoas que arrotam santidade. Já convivi com muitas pessoas assim. Já a verdadeira fé, ela liberta. A própria mensagem da Bíblia mostra que Deus não busca performance religiosa, mas um coração sincero. Como está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, essa libertação aqui é uma libertação espiritual. Eu me lembro uma vez no Paraguai, que eu fui missionário no Paraguai, que a minha esposa, na cidade de Villarrica, e eu fui chamado a atenção porque a minha esposa usava um tamanco, e o tamanco era transparente, um tamanco alto. Ainda falaram assim, és la esposa del pastor, não pode. Complicado, né? A diferença é clara, religiosidade é prisão, é medo, é aparência. Fé verdadeira, liberdade, amor,
transformação. Jesus, ele pregou a essência do verdadeiro evangelho, que é o amor. A frase está realmente no caminho certo. O que eu estou falando aqui, que Jesus pregou a essência do verdadeiro evangelho, o amor. Jesus não veio estabelecer um sistema pesado de regras, mas revelar o coração de Deus. No Velho Testamento havia muitos preceitos, havia muitas regras e as pessoas não cumpriram. Ele resumiu toda a lei em algo simples e profundo, o amar. Quando perguntaram qual era o maior mandamento, ele respondeu que tudo se resume a amar a Deus e ao próximo. Isto está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 38. O amor que Jesus ensinou não é sentimento superficial, é decisão, é entrega, é transformação. É o amor que perdoa, que acolhe, que confronta com verdade, mas nunca abandona. Que tipo de amor tinha o irmão do filho pródigo? Quando o filho pródigo ele saiu e malgastou a sua herança, quando ele volta, o seu pai recebe com muita alegria, com uma festa muito grande, coloca anel, calçados, prepara uma festa. O irmão que estava em casa se revoltou com tudo aquilo que está acontecendo. Então o irmão que estava em casa é aquele irmão que representa o ser religioso, a religiosidade. E Jesus, ele também declarou no Evangelho de João 13:35 que o verdadeiro sinal de quem o segue não são rituais, mas o amor vivido no dia a dia. E o apóstolo Paulo de Tarso reforça, sem amor, até a fé mais impressionante perde o valor. 1 aos Coríntios, capítulo 13. Quem está falando é a palavra de Deus e a Bíblia. Eu apenas estou repassando o que a Bíblia diz. O evangelho sem amor vira religiosidade, mas o amor verdadeiro revela o próprio Deus. Tranquilo? E Jesus não pregou usos e costumes. E cada nação tem os seus costumes. A ideia faz sentido. Mas eu quero dizer aqui, Jesus realmente não focou em regras externas como base de fé. Ele confrontou tradições humanas que anulavam o coração da mensagem, como vemos quando ele repreende os fariseus que valorizavam costumes acima da verdade. Mas, ao mesmo tempo, ele não ensinou que cada um vive do seu jeito. Ele chamou para uma transformação interior. E isso, naturalmente, reflete no comportamento. Portanto, Jesus não pregou usos e costumes como base da fé. Ele pregou transformação do coração. E cada cultura tem os seus costumes, na realidade, mas o evangelho não é sobre cultura. O evangelho é sobre caráter. Não é roupa que define a fé. É o coração alinhado com Deus. Não é seguir tradições humanas, é viver o amor, a verdade e a justiça. E a base bíblica é o Evangelho de Marcos, capítulo 7, o versículo 8. Vocês deixam o mandamento de Deus e se apegam às tradições humanas. Evangelho de João, capítulo 4, 24. Deus procura verdadeiros adoradores. Boa tarde aí. Que o adorem em espírito e em verdade. Então, queridos, esta é uma realidade. A verdadeira vida cristã, observem bem, o que é a verdadeira vida cristã? Não é aparência, nenhum conjunto de regras vazias. Ela nasce de dentro para fora de um coração transformado. Não adianta dizer, não use bermuda se a bermuda está no meu coração. Não use a camiseta se a camiseta está dentro do meu coração. E isso, na realidade, nunca foi nem será pecado. Mas muitas pessoas, não, você é um missionário, você é um crente, você não pode usar boné, ok? Você não pode usar cinto de cowboy, por aí vai. É uma série de situações. Não é sobre parecer santo, é sobre ser transformado.
E a Bíblia fala que muitos têm aparência de piedade negando a eficácia delas. Não é sobre religiosidade, é sobre relacionamento com Deus. Não é sobre seguir costumes humanos, é sobre viver a verdade do Evangelho. Muitos não vão concordar com essa minha fala. Não estou preocupado com isso. Jesus ensinou que a vida com Deus vai além do exterior. Ele declarou no Evangelho de João 15:5 que sem ele nada nós podemos fazer, ou seja, a vida cristã verdadeira depende de conexão constante, não de esforço vazio. Primeiro que a nossa salvação não está em obedecer esse ou aquele mandamento. Eu obedeço os mandamentos porque eu amo a Deus, mas a salvação foi comprada na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo de Tarso também afirma que quem está em Cristo se torna nova criatura, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17. Isso fala de uma mudança real, não uma mudança superficial. E a verdadeira vida cristã é viver o amor mesmo quando é difícil, perdoar quando seria mais fácil guardar a mágoa, né? Permanecer firme mesmo em silêncio e provação, buscar a Deus não por obrigação, mas por desejo. E a verdadeira vida cristã não se veste, se vive. Vocês compreendem isso? Podem compreender isso? Que o verdadeiro evangelho, ele sai daqui de dentro do meu coração? Deixa eu só falar aqui sobre um pouco, rapidamente, as obras da carne, para vocês observarem o que realmente é pecado. As obras da carne é um tema direto, forte e necessário. As obras da carne representam tudo aquilo que nasce da natureza humana sem Deus, atitudes que afastam o homem da verdade e da vida espiritual. E o apóstolo Paulo, ele descreve isso claramente quando ele escreve sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Ele mostra que não se trata apenas de grandes pecados visíveis, mas também de coisas que muitas vezes são toleradas: imoralidade, impureza, idolatria, inveja, ira descontrolada, discórdias, divisões, egoísmo, excessos e descontroles. Essas obras revelam um coração desconectado com Deus. Não é sobre parecer religioso, mas é sobre o que está sendo gerado dentro de nós. E aqui está um ponto central. A carne produz morte espiritual, mas o espírito produz vida. Então, meus queridos, muitas igrejas evangélicas, ou a maioria delas, estão cheias de crentes que praticam as obras da carne, porque se preocupam com os outros, julgam os outros e vivem de aparência. Ou seja, a vida cristã não é apenas evitar o mal, é permitir que Deus transforme a raiz. As obras da carne mostram quem governa a sua vida. O Espírito revela quem você decide seguir. Vocês me compreendem isso? Agora veja aqui o fruto do Espírito, que maravilha. Amo falar sobre essas coisas, porque eu estou falando sobre a verdade, sobre a palavra de Deus. Diferente das obras da carne, o fruto do Espírito não é algo que o homem produz sozinho. É o resultado de uma vida conectada com Deus. Vida conectada com Deus significa ter comunhão com o Senhor. E o apóstolo Paulo apresenta esse ensino na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. Ele descreve o fruto, não são os frutos, que é o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Perceba, não são frutos no plural, é um fruto, com várias ramificações, com várias expressões. É um caráter formado pelo Espírito de Deus dentro da pessoa. Não é sobre esforço para parecer espiritual. É sobre permitir que Deus transforme o nosso interior. E Jesus nos ensina muito bem no Evangelho de João 15, capítulo 15, versículo 5, quem permanece nele dá fruto. Ou seja, o segredo não é forçar comportamento, é permanecer conectado. E não adianta alguém forçar o comportamento do outro. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A diferença é clara.
A carne produz atitudes desordenadas. O Espírito produz caráter transformado. O fruto do Espírito, ele não se finge, ele se manifesta. E é mais profundo ainda, você não prova que tem Deus pelo que fala, mas pelo fruto que carrega. Deu para entender o que é ser religioso? O que a religiosidade escraviza a pessoa? Que as pessoas estão preocupadas com as formas externas de alguém? Se fosse olhar para a roupa, nós teremos que nos vestirmos conforme o povo de Jesus, aqueles vestidos enormes. Me compreende? Cristo nos chamou para nós vivermos livres. Não livres para pecar, mas livres para amar, para perdoar, para estender a mão para o outro, para não julgar o outro. O profeta Isaías, ele fala sobre o estender, sobre o julgar as pessoas. E eu preciso ter muito cuidado. Aquilo também que eu estou falando. Só que aquilo que eu estou falando, o que eu estou falando, eu assino. Isaías fala sobre julgar as pessoas, mas é importante entender como ele trata isso. O profeta Isaías, ele não incentiva um julgamento hipócrita ou superficial. Pelo contrário, ele denuncia a injustiça e chama o povo a viver com retidão diante de Deus. E em Isaías capítulo 1, versículo 17, vemos o coração da mensagem: aprendei a fazer o bem, praticai o que é justo. Ou seja, o foco não é apontar o dedo, mas viver a justiça. E em Isaías capítulo 11, versículo 3 ao 4, há uma revelação profunda sobre o Messias. Ele não julga pela aparência, mas com justiça e verdade. Isso nos ensina algo muito forte, meu querido, minha querida. Julgar pela aparência é erro humano. Julgar com justiça é o princípio de Deus. Condenar pessoas não é nosso papel. Discernir o certo e o errado é preciso, é necessário. Isaías não ensinou a julgar pessoas para condenar, mas para viver justiça e não para corromper. E quem vive julgando os outros pela aparência, revela que ainda não entendeu a justiça de Deus. Dá para compreender isso? Então, queridos, eu preciso entender que o amor de Deus que está derramado no meu coração vai compreender a fragilidade do outro e vai estender a mão, vai orar com ele, vai estar com ele, não vai se separar da pessoa, e muitas pessoas se separam. E o problema é muito forte. Problema central, religiosidade sem justiça. Isaías capítulo 1. O profeta Isaías, ele inicia denunciando um povo extremamente religioso, mas moralmente corrompido. Eles ofereciam sacrifícios, mantinham festas religiosas e cumpriam rituais. Mas Deus rejeitava tudo isso. Por quê? Porque havia um desacordo entre o culto e a vida. O que acontece hoje, a mesma coisa. Foi o que eu falei para um pastor esses dias. Não é o paletó e a gravata que vai me dizer que eu sou santo ou não. Ah, mas faz diferença. Diferença em quê? A teologia aqui é clara. Deus não aceita prática religiosa sem transformação ética. Em Isaías 1, 15 ao 17, mostra que mãos levantadas em oração podem estar cheias de sangue. Uma metáfora para a injustiça social. E aqui, conclusão teológica, o problema não é falta de culto, é falta de justiça. O verdadeiro julgar bíblico, no pensamento hebraico, julgar não significa apenas condenar, mas envolve governar com justiça, discernir e restaurar a ordem. Isaías chama o povo a defender o oprimido,
Será que estamos defendendo? Fazer justiça ao órfão? Será que estamos preocupados com a viúva, com o órfão? Pleitear a causa da viúva. Isso revela que o julgamento bíblico é ético e social, não apenas moral e individual. E teologicamente, julgar corretamente é alinhar-se ao caráter justo de Deus. Será que eu estou fazendo isso? Será que você está fazendo isso? A crítica ao julgamento superficial. Em Isaías 11, 3-4, surge a figura messiânica apontando para Jesus. Ele não julga pela aparência, não decide apenas pelo que ouve, julga com justiça verdadeira. Isso confronta diretamente o comportamento humano. O homem julga pela aparência, Deus julga pela verdade. Deus julga por aquilo que nós temos dentro do nosso coração. E aqui é um princípio teológico profundo. A justiça divina é ontológica. Baseia-se no ser e não na superficialidade. Dimensão social da justiça em Isaías. Isaías conecta julgamento com responsabilidade social. Capítulo como 5 e 10 denunciam corrupção dos líderes. Será que hoje nós temos líderes corrompidos? Exploração dos pobres, tirando até o que o pobre não tem, e vive em mansões, em iates, em fazendas enormes, comprado com os dízimos dos fiéis, decisões judiciais injustas. A justiça social não é apenas um erro político, é pecado contra Deus. E Deus como juiz justo, Isaías apresenta Deus como santo, Isaías capítulo 6, justo e juiz de todas as nações, mas também um Deus misericordioso, um Deus restaurador. Deus julga, mas também oferece redenção. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz, vinde e arrazoemos. E aqui vemos a graça dentro do juízo. E a aplicação teológica para hoje, para este momento, a mensagem de Isaías confronta diretamente o moralismo religioso, essa falsa piedade, o julgamento hipócrita e a fé sem obras. Ele nos ensina que não basta discernir o certo, é preciso praticar. Não basta condenar o erro, é preciso viver justiça. Não basta aparência espiritual, é necessário transformação social. Isaías não proíbe o julgamento, ele redefine o julgamento. Julgamento sem justiça é hipocrisia. Justiça sem misericórdia é dureza. Mas justiça com verdade e graça revela o caráter de Deus. Isaías não levanta um povo que aponta dedos, mas um povo que reflete a justiça de Deus. Compreender o que é ser religioso, o que é viver religiosidade e não viver o caráter cristão. Que Deus abençoe, que Deus ajude. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu estou sempre ensinando, mostrando, desafiando essas situações, porque eu vivo isto, já fui julgado, já fui criticado, tenho sido criticado, mas não vou mudar por causa do pensamento de pessoas que querem viver um sistema religioso.